Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta segunda aula, vamos falar sobre o que é vocação. Será o nosso palestrante de hoje, o Padre Albino Tiago, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Então, vamos conversar um pouco acerca de vocação, né? E como eu disse, todos nós já temos noção. Se fosse pedir para abrir os microfones para que nós pudéssemos falar sobre vocação, sem dúvida alguma, todos nós falaríamos, né? E todos nós falaríamos de uma forma, né, que chegaríamos ao ponto da questão. É claro, né? Vocação é chamado, vocação, né, é convite, vocação, né, essa proposta que o Senhor nos faz, como disse a música, vem de Deus e toda a resposta só vem do amor. Então, sem dúvida alguma, nós, né, trabalharíamos e pensaríamos e falaríamos acerca disso. Vamos lá ver, então, né, começando por essa perspectiva etimológica da palavra e depois a gente vai discutindo e conversando, né? Diga aos irmãos que qualquer intervenção você pode levantar, pode assinar com a mãozinha levantada, né, justamente para que a gente possa conversar, dialogar, né, qualquer pergunta, mas também qualquer intervenção. Vamos lá? A palavra vocação vem do verbo em latim vocare, significa simplesmente chamar. Assim também sabemos que na raiz da vocação está vox, votis e vós, ou seja, vocação quer dizer chamado, convite, apelo. Contudo, por trás de todo chamado há sempre alguém que chama, uma voz que clama. E no livrinho daquela perspectiva, e prosseguindo nessa meditação sobre o que é vocação, também lá no livrinho do Guia da Pastoral Vocacional, nós vamos ver, né, esses dois termos, né, que denotam esse mesmo sentido, né, que nós vimos logo nesse primeiro parágrafo de hoje, né? O verbo vocare, que na maioria dos dicionários e livros falam sobre vocação, encontramos esse termo latino que significa ou pode ser compreendido, interpretado e traduzido como chamado, o ato de chamar, e o verbo vocatio, melhor dizendo, esse termo latino pode ser dividido em duas partes para melhor compreensão. Vox, que significa voz, som, chamado, grito, forte, e atio, ou ácio, que significa ou pode ser traduzido como agir, ação, movimento. Isso podemos dizer sempre que existe chamado e resposta, convite e obediência, ou seja, existe um diálogo livre entre as duas pessoas, quem chama e quem é chamado. E, de fato, a vocação é essa experiência de sentir-se amado e responder de forma profunda a esse amor, como nós vimos na música há poucos instantes. É sempre algo relacional, ou seja, entre a pessoa e o Criador, jamais será algo unilateral, né? Deus, em sua infinita misericórdia, chama, mas, claro, o ser humano, na liberdade de filho de Deus, ele pode responder positivamente, pode responder negativamente a essa chamada, a essa proposta que vem do Senhor. Mas, por hora, recordar, né? Chamado, voz, grito forte, ação, né? Tudo isso denota esta palavra vocação, essa palavra, né, que vem desse latim vocare, significa se chamar, né? Chamar. Prossigamos.
Costumamos definir vocação como sendo chamado divino e resposta da pessoa humana. A vocação é chamado de Deus. Para compreendê-la melhor, é necessário distinguir aquele de quem ela parte, daquele para o qual se destina, o modo como ela é feita, de modo como qual é recebida, a finalidade para a qual se destina, dos meios com os quais tal finalidade deve ser atingida por aquele que é chamado. Parte mais importante para quem quer a ciência da vocação, possivelmente completa, é sempre aquela de que se refere ao Senhor Deus, quanto mais em se tratando de vocação divina. Na verdade, somente olhando as coisas a partir de Deus, né, estas são vistas na sua plena luz também em todas as outras relações. E somente estudando as questões a partir de Deus, podemos desvendá-las segundo a sua verdade, seja referente a Deus, seja referente ao próximo. Então, veja como aqui vai recordando e vamos cada vez mais nessa consciência de vocação é chamado, né? E se trata de vocação, se trata, né, de chamado do Senhor, né? Então, é necessário que a gente tenha em mente verdadeiramente isso, né? Distinguir, né, aquele de quem ela faz parte, da qual se destina, o modo como é feito e como é recebido e a finalidade, né? Vocação é chamado, né? É Deus que, na sua infinita misericórdia, fruto do seu amor infinito, toca o coração do homem, o homem responde com alegria, mas, né, essa destinação, claro, ele vai dando e deve ir dando no decorrer da sua vivência, né? Assumindo o seu compromisso de vocação à fé, de vocação à santidade e de uma vocação específica. Na origem genuína de toda a vocação está o centro decisivo com o Senhor, o encontro decisivo com o Senhor, pois não basta ser informado do que os outros dizem, precisa encontrá-lo, vislumbrá-lo no caminho da história. É bom lembrar também que toda vocação é o que senão convocação, ou seja, somos chamados a caminhar juntos no segmento do Mestre e no empenho pessoal e conjunto de manifestar a sua presença no mundo. Na origem de toda vocação está o Senhor, que chama, esse Senhor que se encontra, que toca o coração, o ser humano, né, vai conseguindo e vai podendo entender e perceber que é chamado a partir desse encontro com o Senhor, né, mas toda vocação, como o próprio nome já dizia, né, como nós vimos no slide anterior, tem essa perspectiva de ação, né, esse chamado para algo, essa convocação para algo, né? Esse toque do Criador para que você também possa, ao sentir tocado, tocar, né? Ao perceber que o Senhor chama, eu poder também, né, responder a Ele e entender que a sua resposta, que a minha resposta a Ele passa por esse meu compromisso de chamar e de caminhar junto dele, né, seguindo a ele com empenho pessoal, mas também nesse conjunto, né, vivendo em comunidade, né, quando o Senhor nos chama para o serviço, né, do reino, para o serviço do reino. E o serviço do reino se faz quando, porventura, né, eu descruzo os meus braços e vou e me coloco nesse compromisso de servir ao Senhor com alegria por meio, né, da minha participação nesse projeto de vida que é o projeto de Deus. Prossigamos. Iniciativa divina e resposta humana. A dimensão do chamado evoca a iniciativa divina, deixando bem claro que tudo parte de Deus, né? Nós vemos aí em João 6,44, João 15, 16, 18. A vocação é, antes de tudo, relação de Deus, visto que, em todo chamado, Deus exprime um aspecto particular de sua própria identidade. O Pai, de fato, chama-nos a ser como Ele, cada um segundo a graça recebida ou segundo o projeto que manifesta no mundo a multiforme e extraordinária beleza do rosto eterno. A pessoa não escolhe seguir a Jesus Cristo, mas ela é escolhida pelo Pai. Isso é fundamental para, claro, os futuros desdobramentos de respostas concretas do chamado. Justifica a necessidade de um bom serviço de animação vocacional e que deixa bem clara a importância imediata da comunidade cristã. Então, né, entender e ter em mente essa perspectiva, né, que, antes de tudo, a vocação é essa revelação de Deus, visto que todo chamado, né, quem todo chamado Deus exprime um aspecto particular, isso é importante, né? Então, para recordar,
né, esse Senhor que nos chama a uma ação e que nós devemos, claro, no decorrer da nossa vida, ir percebendo a especificidade dessa ação, né, para onde o Senhor nos chama, para que o Senhor nos chama. Depois, essa perspectiva de entender que toda vocação parte de Deus é fundamental para que a gente não se sinta dono das coisas, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu sou dono da minha vocação. Não, minha vocação vem de Deus, Ele que me chamou, né? Contudo, eu, é claro, né, não é o fato de dizer que vem de Deus não significa dizer, né, que foi uma coisa assim, onde não houve a liberdade, onde o Senhor chamou e eu teria que seguir como se fosse uma coisa direcionada. Não. O Senhor fixou o olhar, direcionou o olhar para mim e eu respondo. Agora, essa perspectiva de entender que vem de Deus é justamente fruto dessa humildade de entender, né, que o Senhor é soberano. O Senhor é o Todo-Poderoso e eu estou nesse mundo para justamente responder-lhe, para viver essa proposta de amor que Ele me propõe. Né? Claro que eu posso, na liberdade de filho de Deus, dizer um sim ou dizer um não. Na vocação, Deus conhece o homem conhece a Deus. O homem sente sua atenção sobre si, descobre a preocupação por sua pessoa, sente-se amado de maneira absoluta pessoal, de algum modo sente-se importante para Deus e diante dele, de fato. A vocação, claro, quando o Senhor nos chama porque nos conhece, mas o homem também sente a atenção de si, né? O homem sente a atenção. Quando o Senhor vem ao encontro, é claro, né? A gente percebe que o Senhor nos convida. E veja como, né, há então aí, como dizia Amedeu, né, há essa relação de comunhão, essa relação de sintonia, uma relação de unidade. Né? Quando o Senhor chama, Ele chama para uma relação, e há essa comunhão de quem chama com quem é chamado. De quem chama, de quem toca e de quem se sente tocado, né? E essa comunhão plena, essa comunhão que o ser humano vai estabelecendo com a Trindade, quando sente e quando responde, né, que ela deve ir manifestando no dia a dia da sua vida, justamente vivendo um compromisso de santidade, vivendo, né, uma vocação específica, e assim, e servindo ao Senhor com alegria. Até aqui tudo bem? Prossigamos. Somente partindo de Deus princípio e Deus fim, é que tudo aquilo que existe no mundo real encontra sua razão de ser, já dizia São Justino Russolini. Então, no nosso caso, só estudando a vocação a partir de Deus que manda, no mundo com o qual Deus a manda, no fim para o qual Deus manda, poderemos conhecer também a quem ela é mandada, o modo com o qual deve ser recebida e o meio com o qual deve atingir o seu fim. Já nos dizia São Justino. E dessa forma seremos formados, não ainda na ciência da vocação, mas ao menos a uma ideia clara e plena da vocação, que poderá conduzir a ciência da vocação e que, com certeza, levará ao discernimento, à direção e à correspondência. Só fazendo essa experiência de Deus, procurando entender o desejo de Deus, é que nós vamos entender, né, quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele deseja para nós, né, e vamos também nos entender como seres humanos, né, que estamos nesse mundo para viver uma vocação, né, para corresponder ao Senhor com alegria. Ter clareza de que a vocação é iniciativa divina, aquilo que eu já dizia há poucos instantes, é fundamental, porque somente vivendo a vocação pelo lado de Deus que ama, que amanda, no modo com o qual Deus amanda, através da finalidade com a qual Deus manda, poderemos conhecer bem também aquele que é mandado. Prossiga. Só quem conhece a Deus, conhece a realidade, pode responder de modo adequado e realmente humano. A vocação é hoje, a missão cristã é para o momento presente, e cada um de nós é chamado para se tornar testemunha do Senhor aqui e agora, pois não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor. O aspecto da resposta humana, então, realça a dimensão da opção vocacional. O chamado divino é um apelo dirigido à pessoa humana, na sua liberdade, no se quer ser perfeito, né? E é necessário que o ser humano busque, né, a partir dessa intimidade com o Senhor, responder no hoje da sua vida, esse seu compromisso, né? A vocação é para hoje, né? Só quem conhece a Deus. E veja que
né, quando o documento de Aparecida, número 42, vai dizendo só quem conhece a Deus, conhece a realidade, pode responder de modo adequado e humano, é justamente para nos entender e nos faz perceber aquela perspectiva, né, de que vocação, né, vocação, e mais uma vez a perspectiva daquilo que nós dizemos de ação, né, de convocação, né, onde, né, o ser humano cada vez mais vai conhecendo e respondendo, né, onde essa relação entre Deus e o ser humano, né, vai possibilitando com que ele conheça, com que ele se conheça, né, com que ele perceba a ação de Deus, com que ele sinta as suas inclinações e que ele possa, né, responder ao Senhor com alegria. Agora, sempre, sempre na liberdade, sempre nesse compromisso de viver um ideal de santidade, né? Um ideal de santidade. Né? Se queres, né? Mas é necessário que entenda que se eu adiro, se eu respondo, se eu digo sim, é para que justamente eu busque ser perfeito, como o Pai do céu é perfeito. Vamos? A resposta aponta para o compromisso, para a responsabilidade. A pessoa não recebe o chamado como se fosse um pacote, já pronto. Ela precisa se dispor a colaborar com Deus, fazendo crescer e desenvolver o chamado recebido. Trata-se de resposta cotidiana aos apelos divinos. A vocação não é algo oferecido de uma única vez, no início da caminhada, mas um dom a ser acolhido diariamente, também com o esforço da pessoa humana. Não podemos identificar e confundir como vocação outros elementos que não são nada mais pressupostos e preparação à vocação e efeitos consequentes da criatura humana. A divina vocação, especialmente, não é esta ou aquela aptidão para as coisas de Deus e da igreja, não é esta e aquela inclusão para o serviço a Deus e à igreja, como pode ser fatal para as pessoas confundir e trocar as aparências dos acidentes com realidade de substância. Então, a vocação é esse convite que o Senhor faz, mas, né, que deve ser vivido no hoje, mas que deve ser renovado a cada dia. Ela não vem como um pacote pronto. Né? É esse compromisso de implementar um caminho. Né? Quando eu digo um sim ao Senhor, eu vou dia a dia meditando, rezando, acolhendo, entendendo, buscando entender esse convite. Mais uma vez faz presente aqui essa perspectiva da comunhão, né? E essa minha comunhão e essa minha sintonia com o Senhor vai fazendo com que eu entenda a vocação, né, o meu chamado não como um pacote, né, mas como, né, algo que vai sendo construído, que vai sendo edificado, né, que vai sendo vivido, né, diariamente, né, por meio do início, por meio da caminhada do cristão. E é importante a gente perceber que, por exemplo, o Senhor, quando chama, claro, ele vai dando algumas indicativas, né? Ele vai dando indicativas daquilo que ele nos quer. Então, primeiro, claro, ele nos chama a ser santo, né? Mas no específico, mas também quando nos chama a vida, quando nos chama a fé, né, a viver um compromisso de santidade, ele também vai colocando no nosso coração, né, alguns desejos, né? Desejos que podem nos levar a algumas especificidades, né? Que é assim que nós podemos dizer as dimensões específicas de cada vocação. Porém, né, o que é importante, né, a pessoa de fato buscar no dia a dia e respondendo ao Senhor e vivendo o seu compromisso de santidade e se abrindo à ação de Deus e deixando com que o Senhor vá conduzindo de tal modo que ela vá entendendo e percebendo o que de fato o Senhor deseja dela. De tal modo que ela possa não ficar conduzida aí, né, como é que se diz, observando e direcionada e com a mente voltada só para alguns toques periféricos, mas que ela vá no real sentido das coisas, né, o real desejo de Deus para ela. E por isso que São Justino, aqui no final desse slide, vai dizendo que a divina vocação não é aquela aptidão para as coisas de Deus da igreja, mas é algo mais profundo, né? Algo que envolve todo o direcionamento, que envolve todo o ser humano, né? A aptidão, né, para as coisas da igreja pode ser um primeiro contato, um primeiro critério, um primeiro momento de experiência,
E por isso que é tão importante, né, que, né, a vocação seja vivida, né, que a pessoa sinta a presença de Deus, sinta o chamado do Senhor e vá aos poucos discernindo, ao ponto de chegar a um momento de perceber de fato, o que quer, né? O que o Senhor o chama, né? E esse processo de discernimento é que vai ajudar justamente a pessoa a ir saindo, né, dessa primeira visão, essa primeira visão bonita, dessa primeira visão sonhadora, onde a gente se encanta, né, quando vê as coisas de Deus, se encanta quando está participando da vida da igreja, né, mas, né, e a gente deve, claro, o discernimento vai nos ajudar justamente a sair desse primeiro contato do encantamento, a justamente passar por um compromisso sério e pleno com o Senhor, né? E a vocação é, sem dúvida alguma, nós dizemos assim, algo relacional, nós dizemos há poucos instantes, né? Esse algo relacional existe das duas partes, esse compromisso de vida e de fé, né? E compromisso significa entrega, e uma entrega que vai se dando, que deve que deve se dar no dia a dia, mas que deve, né, nos conduzir cada vez mais a avançar para águas profundas. A gente não responde, né, verdadeiramente uma vocação se a gente ficar só nos aspectos periféricos, né? Não, o ser humano é convidado, de fato, a sempre avançar para as águas mais profundas, né? Na beira do mar, a gente só tem a contemplação da parte mínima da água e daquilo que pode oferecer. Mas quanto mais a gente vai entrando, quanto mais a gente vai vivendo essa relação com o Senhor, quanto mais a gente vai se colocando, né, como criatura nas mãos de Deus e vai fazendo a vontade do Senhor, mais a gente vai entendendo, né, o que o Senhor quer de nós, e mais a gente vai, né, como é que se diz, os olhos vão se abrindo e a gente vai percebendo, né, aquilo que de fato era inclinação, aquilo que de fato poderia ser aparência, aquilo que de fato poderia ser acidente que me leva ao Senhor, e perceber o que de onde o Senhor me quer agir, onde o Senhor me deseja, me chama, né? Prossigamos. A vocação, né, também como chamado, e a gente pode entender a vocação como esse chamado à comunhão com a Trindade, né? Podemos definir a vocação como sendo esse chamado à comunhão com a Trindade. Essa foi a definição dada, né, pelo Concílio Vaticano II, o qual, voltando à teologia bíblica, afirmou ser a igreja o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa nova visão de comunidade contribui muito para uma redefinição da vocação, vista agora como chamado à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A partir do Vaticano II, vai se configurando cada vez mais uma dimensão trinitária da nossa vocação. Segundo o Congresso Internacional das Vocações, nos diz que cada vocação está ligada ao desígnio do Pai, à missão do Filho, à obra do Espírito Santo. Cada vocação é iluminada e fortalecida à luz do mistério de Deus. Deus Pai, por meio do Filho, na força do Espírito, chama a pessoa em comunidade para uma missão, a fim de que cada pessoa possa ser fiel ao chamado próprio que Deus oferece e os dons necessários. Alguma pergunta? Então, vamos adiante, porque senão não termina isso aqui hoje. A vocação com o relacionamento pessoal, né? Ao realçar essa dimensão trinitária da vocação, os textos acima mostram também a ligação que existe entre a vocação, a vida e, consequentemente, a espiritualidade. A vocação passa a ser entendida como um relacionamento pessoal com Deus vivido no interior de cada comunidade bem concreta. Deus chama para o encontro com Ele, a partir das solicitações de um povo que sofre. A vocação é, pois, uma sedução, uma conquista do coração por parte de Deus para uma vida de intimidade e de comunhão com Ele. É um convite a ficar com Ele para participar da sua vida. São Agostinho, da Santíssima Trindade, afirma que a vocação, de fato, é um chamado com o qual o Senhor atrai minha atenção e deseja orientar-me para Ele. Então, dessa perspectiva, podemos perceber que é do desejo de Deus comunicar-se com o ser humano. Essa comunicação não se dá de forma inesperada ou incompreensível, e sim numa relação de forma audível e perceptível, de tal forma que o homem possa responder a este convite de maneira livre. O Senhor chama, né,
O Senhor conquista o coração, né, e a pessoa entende. Entende, percebe o que é que o Senhor quer. Não responde se não quiser. Pode até não responder, mas entende, né? Fica sempre no coração, né, como é que se diz? Um queimozinho, né, fica sempre ali mexendo, né, uma coisa tocando. Ele entende, né? Então, prossigamos. A vocação como chamado para a comunidade. Se a vocação tem essa perspectiva de relacionamento entre Deus e o ser humano, né, entre a Trindade e o ser humano, como nós vimos há poucos instantes, né? Então, toda vocação também é um chamado para a vida de comunidade, né? Para a vida de comunidade, para uma ação, não é? Para uma ação. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não age. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não, né, se coloca à disposição, se a gente não serve, né, ao Senhor com alegria, se a gente não bota os pés na estrada, tal como, né, o próprio Cristo fizeram, e os evangelhos vai mostrando muito claramente como esse que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Né? Então, não tem outro modo, né, de a gente responder a uma vocação. É um chamado para a vida, para servir ao Senhor, está no serviço, né? Claro, eu vivo no serviço ao Senhor com alegria na vida de comunidade, né? Então, vocação como chamado para a comunidade, sendo o convite para um relacionamento de intimidade com a Trindade, que se concretiza na comunhão com os irmãos e irmãs, a vocação humana cristã pode ser definida como chamado à santidade. De fato, na perspectiva bíblica, a santidade é entendida como chamamento à plenitude de vida cristã, é, sem dúvida alguma, convite à perfeição, amor e caridade. Neste sentido, a vocação é um chamamento a ter o mesmo comportamento de Deus Pai, o qual nos faz, né, não faz discriminação entre as pessoas. A fé em Jesus é essa experiência de proximidade, de intimidade com Ele, né, essa experiência de proximidade, de convivência, é o segredo de toda vocação. Ele dá aos seus discípulos, né, a força espiritual inteira e o conteúdo missionário do anúncio do reino. É isso que a gente está observando, sobretudo, né, esta semana, quando nós vemos Jesus enviar os 72. Então, essa vocação como serviço na comunidade é entender que, de fato, eu fui chamado à vida, né, essa minha grande primeira vocação, chamado ao compromisso de fé, né, por meio do meu batismo, e por conta disso sou chamado a viver esse ideal de santidade, né, e esse ideal de santidade vamos ver como nessa relação, né, nessa relação com Deus, nessa relação com o próximo, numa vida de comunidade. Claro, sempre nessa proximidade, e vamos ver como a proximidade com Jesus, né, essa intimidade com Ele, né, nos faz entender, né, como devemos viver e o que devemos fazer. Que é isso que a palavra de Deus vai nos mostrando, como eu dizia, sobretudo quando a gente vai observando Jesus seguindo com os discípulos, Jesus formando, né, os seus, Jesus enviando os 72 e dando aquelas mais diversas instruções, né, para a missão, Jesus acolhendo aqueles que chegam, né, falando dos frutos da missão, e ele prossegue anunciando e prossegue, né, como é que se diz, catequizando. Mas sempre está presente essa perspectiva, esse compromisso de vida na comunidade, ou seja, a serviço do reino, né? A serviço do reino. Vamos. A vocação como chamado a amar. A santidade consiste, de fato, nessa perspectiva, em ser perfeito no amor. O amor é o distintivo dos cristãos e cristãs. Ser santo significa fazer a diferença, ou seja, responder aos desafios de cada época com amor sem medidas. Embora, né, essa mesma santidade seja vivida por caminhos diferentes em razão das diversidades de carismas dos serviços e ministérios. Toda vocação vem de Deus, como disse Kant, e toda resposta só vem do amor, não é? De um Deus que ama e chama, de um cristão que se sente amado, né, e que é chamado a amar e a chamar. E quanto mais eu me encaminho, me coloco nesse caminho de amar e servir, né, tanto mais eu vou, né, sentir forte a ação de Deus na minha vida e vou poder, de fato, viver esse compromisso, né, de viver bem a minha vocação e esse meu chamado à santidade. Né?
A vocação é o chamado para amar, é chamado ao serviço. Tinha, então, razão Teresa de Lisieux quando escreveu: percebi e reconheci que o amor encerra em todas as vocações, que o amor é tudo, abraça tudo, os tempos e lugares, numa palavra, o amor é eterno. Então, delirante de alegria, exclamei a Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação é o amor. Vamos? A vocação é amar, é servir, é relacionar-se com a Trindade, a partir do encontro da relação de relação com o próximo. Ela é comunicação, isto é, vida de comunhão e de participação. Responder a um chamado, ao chamado, é inserir-se na vida de comunidade, é tomar parte ativa na construção do reino. Vocação não é isolamento, busca de satisfações, mas realização pessoal dentro de uma dinâmica de entrega própria de vida em favor e defesa da vida. É importante a gente observar isso aqui, não é isolamento, né? Não é isolamento. Até aqueles que vivem mais isolados, aqueles irmãos de clausura, eles estão em unidade, estão em sintonia, estão em comunhão com a igreja. Então, se eu penso a perspectiva da vocação como essa busca de satisfação e isolamento, eu posso não estar vivendo e respondendo bem à vocação. Ou posso estar seguindo um caminho que não é incorreto. Essa visão de vocação como chamada à comunhão e participação nos leva a descobrir como elementos essenciais do chamado à vida de fraternidade e de sororidade. Se eu quero viver, se eu digo que eu tenho vocação de forma isolada, é melhor que eu vá justamente, né, que eu deixe de servir a igreja e vá viver, como é que se diz, e vá seguir a vida vivendo uma profissão, porque numa profissão eu vou buscar, de fato, né, uma satisfação pessoal, né, algo que vai me encher minha vida de sentido e que vai trazer aquilo que eu desejo, que eu percebo. E a gente sabe muito bem que vocação se difere, né, de profissão, porque vocação é chamado de Deus, né, chamada realização, enquanto profissão, de fato, também tem realização na perspectiva da profissão, mas é uma realização individual do ser humano. Isso quer dizer que faz parte da essência da vocação, o desejo e a vontade e o compromisso de reproduzir na igreja e no mundo o tipo de relacionamento que existe no seio da Trindade. A participação na comunhão trinitária exige comunhão fraterna entre nós. Não pode ser sincero um relacionamento de comunhão com Deus quando ele não se repercute também no relacionamento com os irmãos. Se eu sou chamado e se eu me sinto, Deus me chama para uma vocação, né? Automaticamente, né, esse meu chamado de Deus vai gerar em mim um desejo imenso de fazer, né, como fez Maria Madalena quando encontrou o Senhor no jardim. De sair aos irmãos para proclamar. De sair aos irmãos para dizer, olha, eu vi o Senhor. Olha, né, essa minha alegria eu quero que vocês sintam, né? Essa minha paz eu quero que vocês percebam. Esse amor que eu senti ao vê-lo e eu percebi que ele está vivo e ressuscitado, eu quero que vocês também experimentem. Essa comunhão trinitária e essa comunhão fraterna que deve haver entre nós. E, de fato, todo chamado à santidade é um chamado que nos coloca em sintonia com Deus, em sintonia com o outro. Onde, na nossa relação com o outro, a gente vai buscando ser santo como Deus é santo. Prossiga. Alguma pergunta? Graças a Deus, não, né? Quem estiver dormindo, tarde de acordar, que já está quase no fim, viu? As dimensões da vocação. Vamos lá, de forma breve. A dimensão antropológica. Quando pensamos em vocação, pensamos uma das primeiras coisas que devemos falar, que é, sem dúvida, o primeiro e grande chamado à vida, pois, como diz Paulo VI, toda a vida é vocação. Eis, sem dúvida, o primeiro convite feito da Trindade ao ser humano, e é digna de fé a palavra sagrada dita em Jeremias 1,5. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia, antes de sair do ventre, eu te consagrei. Desta forma, podemos afirmar que toda vocação nasce do coração de Deus para fazer parte de um projeto de amor. Esse projeto, desde a sua origem, nos remete à certeza da felicidade,
pois o Senhor, em sua infinita bondade, chama a participar melhor dizendo, alegria. Recorda aquele que dizia no instante, é um convite a viver uma relação plena de amor com a Trindade. Prossiga. Vai. Luiz de Hula nos mostra que Deus pode chamar a pessoa por motivos que são específicos para cada um, mas esses motivos específicos têm fundamento em algum dinamismo de base comum da natureza. Percebemos, então, que quando o Senhor toca o coração da pessoa, ele permite, faz o convite a ser gente com todas as potencialidades. Podemos, então, explanar que esse primeiro convite, que parte tão somente do seu coração, impulsionando o ser humano a habitar no mundo, a viver de forma digna, de modo a traçar o seu destino na sua liberdade de filho de Deus, né? Aquilo que nós dizemos, o primeiro chamado é o chamado à vida, né? O chamado a ser gente, né? E a vida em plenitude, né? Vida em plenitude, o específico já é lá mais adiante, né? Primeiro, essa dimensão antropológica, o ser humano é chamado a ser humano, a ser gente, a ser indivíduo, né, e como tal, sentir essa presença viva e ativa do Senhor e assim poder expressá-la, né, no decorrer da sua vida de fé, né, mas o Senhor já estava, já coloca no coração, é bonita aquela expressão mesmo de Jeremias, antes que te formato, já te conheci, já te consagrei. Nós sigamos. Neste sentido, é possível falar de uma vocação natural inscrita do Criador no coração de todo ser humano. Essa vocação está na base de toda vocação cristã e específica. Trata-se do chamado à existência, do chamado à vida plena. Por isso, não é possível que alguém viva plenamente sua vocação batismal e os seus desdobramentos, né, vocações específicas, se não está revestido de uma humanidade, né, de uma humanidade. E veja que o Senhor é muito, muito preciso, muito, né, profundo e muito sabedor, de fato, né, que quando ele nos cria, ele nos dá uma vocação, né, e nos faz vocacionados, e devemos vivê-la, né, no todo da nossa humanidade, como ser humano, né, como ser humano. Eu não vivo a minha vocação desapegada da minha humanidade, não. Eu, com toda a minha humanidade, com todo o meu ser, com tudo que tenho, com tudo que sou, sou chamado a responder ao Senhor com alegria, né? Fui chamado pelo Senhor à vida, o Senhor me colocou aqui para que justamente eu possa, né, no desdobramento da minha vocação batismal, nos demais desdobramentos, e vivendo com toda a minha humanidade, com o meu ser pessoa, com o meu ser humano, né, respondendo à minha vocação, com as minhas alegrias, esperanças, com as minhas dores, com as minhas fadigas, né, com os meus pontos fracos, com os meus pontos fortes, né, mas sempre vivendo para o Senhor e sempre vivendo nesse compromisso, né, de um caminho, né, de implementar na minha vocação um caminho ascensional, como recorda e como orienta São Justino do Solino. Com certeza, o chamado ao seguimento de Cristo planifica a vocação natural, mas não a dispensa. Por essa razão, o acontecimento vocacional não pode descuidar daquelas características próprias da vocação natural e que identificam o verdadeiro ser humano independente de sua fé cristã. Entre essas características, podemos destacar sociabilidade, abertura para as relações interpessoais, participação na vida social e política, disposição para o trabalho, capacidade de diálogo e de liberdade. Coisas que são encontradas em todo ser humano, não é? Independente se ele é cristão ou não. O importante é que se tenha presente pessoas concretas, reais, e não apenas figuras abstratas. Pessoas que sejam capazes de viver aquela vocação primeira, inerente a todo ser humano, independente, né, da sua fé e religião. Essa dimensão antropológica vai recordando, né, vai deixando muito claro, eu sou chamado a ser gente, né? Como gente, eu respondo ao Senhor, eu respondo ao convite do Senhor. O Senhor me chamou à vida, me colocou aqui, então, para que eu seja gente, né? Para que eu seja gente. E como gente, eu vou responder a minha vocação, né? Claro, servindo a Ele, né? E unido a mais gente, né? Que é a comunidade do povo de Deus. Prossigamos. A dimensão cristã. Pela dimensão cristã da vocação, a pessoa é chamada a seguir Jesus Cristo, a viver a vocação batismal, o apelo à santidade através de uma participação ativa na vida da comunidade. É a vocação para o seguimento, raiz, eixo, fonte
das vocações específicas. O convite é a viver em comunhão com Deus, na comunhão e cooperação com os demais irmãos e irmãs. Trata-se de um chamamento para o compromisso, para o engajamento, na disposição para assumir o próprio batismo, né? Essa dimensão cristã, né, é aquela perspectiva de viver esse compromisso, o apelo à santidade, como ele diz. O batismo nos insere na vida de comunidade, algo que já sabedor de todos nós, de todo mundo que está aí participando, né? E a partir do nosso batismo, eu sou chamado a ser santo como Deus é santo, e vou lutando para isso, dia a dia, né, nesse compromisso de seguimento a Cristo, né? A gente sabe, né, a gente vê muito bem, a perspectiva de vocação, repito mais uma vez, né, está muito forte a palavra ação, né? Ação que a gente vai recordando essa perspectiva de missão, né? A vocação, o chamado, como diz a música, o sim em resposta se traduz numa missão, né? Num compromisso de vida. Alguém levantou a mão, pode falar. Pode falar, irmão. Liga o microfone. Oi, padre, padre Albino. Meu nome é William, faço parte da paróquia Nossa Senhora da Glória e tem pouco tempo que eu faço parte da EVP. Eu acho interessante no conteúdo tudo dessa aula que o senhor está colocando, de todo esse conteúdo, que recentemente eu assisti filmes contando a história do Papa Pio XII, do Papa João XXIII, do Papa Paulo VI e João Paulo I. E é interessante que tudo isso daí que o senhor está falando, a gente vê isso daí com clareza nesses filmes. Os desafios que eles tiveram, a luta, o quanto que eles tiveram que se esforçar para servir a igreja, eles estando na vanguarda, enfrentando uma série de desafios, o Papa Pio XII enfrentando os nazistas, procurando salvar milhares de judeus. Então, quer dizer, eu acho muito interessante. É mais um comentário mesmo isso que eu estou falando aqui, né? O Papa João Paulo I também ele até pede para que ele não fosse escolhido Papa. E aí o confessor dele até diz: nós não somos convidados a entender, e sim a viver o mistério. E está aí dentro aí daquilo que o senhor falou aí sobre a questão do mistério. A gente vivenciar isso daí. Então, é mais um comentário mesmo. Sim, obrigado pelo comentário. E aquilo que nós dizíamos há poucos instantes, que o Papa Francisco dizia na Cristo Vivit, né, convidando os jovens, e convida, claro, a todos nós a viver a nossa vocação no hoje, né? Cada tempo tem a sua realidade, tem a sua dificuldade, né, tem a sua exigência, e eu que sou chamado para o Senhor e que estou neste tempo, sou chamado a responder um sim neste tempo e viver um compromisso de santidade nesse hoje, né, para que assim eu possa ser um bom e um santo cristão, para que eu possa viver essa dimensão que nós vimos instantes dessa cooperação, né, dessa comunhão com Deus e comunhão com o outro, né, essa ação da palavra vocação, né, o chamado para a ação, né, chamado e ação, essa convocação que nós vimos há poucos instantes. Prossigamos. Já está no fim, minha gente. Como é que se diz? Dimensão eclesial específica. Toda vocação, mesmo sendo vivida na comunidade, a serviço da comunidade, ela é personalizada, ou seja, cada cristão, cada cristã responde ao chamado do Pai de acordo com os dons e carismas recebidos do Senhor. Assim sendo, a vocação específica dos cristãos leigos, das pessoas consagradas, ministros ordenados, é forma concreta que permite a cada batizado dar a própria contribuição na construção do reino, né? Sabe, o Senhor chama a vida, o Senhor chama a fé e aquele compromisso de santidade, mas a gente vai percebendo que aquele que vai vivendo com autenticidade a sua fé, com cooperação, com comunhão, né, comunhão com a Trindade, comunhão com o próximo, ele vai percebendo que, né, no fundo, vai sentindo, né, alguns toques do Criador que vai nos conduzindo a um específico.
né, a um específico, né, começa, né, alguns toques, alguns desejos, algumas ações, né, algumas vontades que vai nos direcionando para justamente, né, a gente poder viver uma vocação, por exemplo, aquela pessoa que se encanta, por exemplo, né, aquele jovem, aquela criança, né, que quer ser coroinha, que se encanta com as coisas do altar, que serve ao Senhor com alegria, que acha bonito, né, aí pode ser, e aí está um resquício, já um pequeno toque de um convite a uma vocação sacerdotal. Pode ser que não seja, mas já é um primeiro sinal que pode ser trabalhado e que deve ser trabalhado para justamente a pessoa possa viver, para que a pessoa possa viver e responder de forma específica e assim viver com mais intensidade, porque só vive bem a santidade, de fato, aquela pessoa que entende qual é a sua vocação. Porque quanto mais eu entendo, percebo, sinto que é aquilo que o Senhor me quer, então eu vou me cair de fundo, jogar de cara naquilo ali e viver intensamente aquilo ali. Enquanto eu não entendo, enquanto eu não percebo, enquanto eu não sinto, eu vou servindo ao Senhor com alegria, etc e tal, né? Mas posso servir de forma intensa, como posso servir de forma, né, aparente, né, de forma mais ou menos. Mas quanto mais eu percebo, mais eu me dou. Quanto mais eu sirvo, mais eu amo, mais eu perdoo, né, mais eu sofro, mais eu me entrego, né, mais eu me lanço nesse compromisso. Por isso que é tão importante que a gente entenda, né? Agora, tem toda a vocação, quando o Senhor vai chamando, né, quando o Senhor vai convidando um a respondê-lo com alegria, vai tocando, né, ele já vai tocando de modo a também deixar ali alguns específicos, né, vamos dizer assim, vai deixando algumas pistas para que a pessoa possa entender onde o Senhor deseja que ela sirva. E se a pessoa, com coragem, com liberdade, vai e responde a esse de forma específica, então, quer dizer, é como mais um passo rumo a esse monte da ascensão, essa ida ao encontro com o Senhor, então, mais um passo, né, rumo ao mais profundo, né, da vivência da sua vocação. O específico está aí, né? Agora é importante a dimensão eclesial, ou seja, o específico se vive na eclesialidade, né? Se vive na igreja, né? O Senhor me chama, né, a serviço da igreja, né, para que eu possa, na igreja, viver e responder à minha vocação e assim contribuir para que a Assembleia do Senhor, né, seja uma assembleia rica, né? Rica de dons, rica de vocações, rica de ministérios, né? Então, é importante recordar esse específico, né? O específico, né, que me leva, e recordo mais uma vez, me leva a uma comunhão, leva a uma comunhão com Deus, né? Me leva a uma comunhão com o outro, me leva a um serviço na comunidade. Pode ser que eu sirva na comunidade paroquial, como pode ser que eu sirva na casa religiosa, como pode ser que eu sirva na escola, mas sempre uma comunhão com o outro, um serviço ao reino, né? Um serviço ao reino. E é tão importante que a gente, né, ao meditar sobre a vocação, né, a gente vá rezando, observando e, né, intensificando cada vez mais essa nossa sintonia, esse nosso desejo de ver intensamente a nossa vocação, ver intensamente esse específico da nossa vocação, né? A nossa formação é justamente para isso, né? Para que eu diga, se eu me entendo como leigo, eu possa entender cada vez mais o que é minha parte, o que é meu específico, e assim eu possa servir a comunidade de forma mais intensa nesse meu específico, nesse meu compromisso de vida e de fé. Prossiga. Acho que acabou. Ah, não. Como já mencionamos anteriormente, essa dimensão da vocação quer chamar a nossa atenção para a singularidade de cada pessoa, enquanto palavra de Deus irrepetível. De fato, né? Recordamos, devemos recordar o ser humano como ser único, irrepetível, né? O Senhor não faz xerox, né? O Senhor não faz xerox de ninguém, né? Então, o ser humano único e irrepetível é chamado a viver a sua vocação, onde, né, para ele, o mais importante é que ele responda a dele, né? A vocação mais importante é a que ele responde. É a que ele percebe que o Senhor chama e é que ele tem disponibilidade para dizer assim, é essa, eu vou vivê-la. Eu vou vivê-la, claro, respeitando a singularidade, respeitando o modo de ser de cada um, buscando, né, cada um viver nesse específico e sempre, 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 né, nesse serviço da eclesia, da igreja, da comunidade.
Não se pode, na questão vocacional, deixar de considerar também as diversidades de aptidões, qualidades pessoais, circunstâncias quais brotam, né, e se desenvolvem no chamado de Deus. Não devemos, porém, nos esquecer que, mesmo realizando de forma pessoal a vocação comum, o cristão deve direcioná-la para a comunidade. De fato, só é verdade que o único e mesmo Espírito distribui os dons a cada um conforme ele quer. É também verdade que todo dom, sem exceção, é para a utilidade de todos, para o bem de todos, para o bem da comunidade, né? É que a gente vai vendo como vai se aproximando e se unificando cada vez mais aquela consciência de que a vocação, o chamado, né, e o sim em resposta à missão, né, para o serviço da comunidade. Sou chamado à vida, fé, à santidade, e vou vivendo essas dimensões, né, o específico da minha vida, servindo ao Senhor com alegria, né, mas observando e tendo em parte, tendo em mente, né, cada singularidade, tendo em mente cada aptidão. Veja como o Senhor é muito preciso e grandioso, né? Quando ele faz ser único e repetível, já nos dá as condições, né? Já nos faz com as nossas aptidões, com as nossas condições e com a condição para que a gente possa respondê-lo de acordo com a vocação que ele nos chama. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco, acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz a cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva também em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.